Olá pessoal, hoje a gente vai falar aqui sobre um tema que certamente interessa a todo mundo que gosta de plantar aí as suas hortaliças e planta em pequenas quantidades, para atender a um consumo doméstico. A gente vai tratar aqui brevemente do tema da conservação das sementes de hortaliças. A gente já mostrou aqui que a gente sempre procura produzir as nossas próprias sementes, porque isso traz algumas vantagens. Além da gente não ter que comprar as sementes que a gente precisa semear, produzir as sementes, as próprias sementes, também traz outra vantagem. A gente vai adaptando as variedades ao nosso clima e também ao nosso sistema de cultivo. Tá? Por isso é importante a gente ter as próprias sementes. Nós temos conseguido aqui várias das hortaliças, das plantas que a gente semeia na nossa horta, a gente tem conseguido obter as próprias sementes. Nós temos aqui, por exemplo, a mizuna, a couve-mizuna, nós temos os pepinos, a alface, isso aqui é o almeirão espadona, abóbora, alface, e cenoura, e por aí vai. Tá? Nós inclusive já fizemos aqui um vídeo mostrando como que a gente obtém a semente de alface. E aí sempre que a gente puder, a gente vai dando dicas sobre a obtenção de semente de outras espécies e variedades. Tá? Agora, uma coisa importante da obtenção do cultivo das próprias sementes é a questão da conservação. Né? Talvez muitos não saibam, mas as sementes de hortaliças, elas podem, dependendo da variedade, ser conservadas por muito tempo, por vários anos. Chegam aí a 20, 30 anos, dependendo da espécie. E isso é uma coisa muito interessante, ou seja, você pode conservar essas sementes por um longo período e elas manterem o seu vigor, sua capacidade de germinar. Agora, para isso é preciso de alguns cuidados. Para que a gente possa conservar as sementes, é importante que a gente esteja atento, sobretudo, a dois fatores: a temperatura e a umidade. Se a gente colocar essas sementes em ambientes muito úmidos, de temperaturas elevadas, elas vão acelerar seu metabolismo, a respiração das sementes vai se elevar muito, e isso vai fazer com que as reservas das sementes sejam consumidas e em pouco tempo a sua capacidade de germinação, o seu vigor, ela se perca. Nós tivemos aqui inclusive um exemplo muito interessante com a semente de alface. Olha que quantidade de semente de alface que a gente tem, que a gente colhia as sementes, elas estavam germinando super bem, mas quando chegava a época de plantar as sementes, elas nasciam muito pouco. E a razão era simples. A gente colhia essas sementes e deixava ela em temperatura ambiente. E como nós estamos numa região onde as temperaturas, sobretudo no verão, se tornam bastante altas, não demorava muito para que essa planta perdesse toda a sua capacidade de germinação. Tá? Exatamente por acontecer aquilo que nós já falamos. O metabolismo da semente se acelera e isso fazia com que suas reservas em pouco tempo fossem consumidas e as sementes perdessem sua capacidade de germinar. Ok? Então esses dois aspectos são extremamente importantes. Há que se tentar controlar a temperatura e a umidade, no entorno dessas sementes. E felizmente isso não é difícil. O caso da umidade a gente pode controlar acondicionando essas sementes em recipientes adequados. Aqui, por exemplo, nós estamos usando esses pequenos vidrinhos, de plástico. Podem ser utilizados, recipiente de PVC, recipiente de plástico, recipiente de vidro, como estamos usando aqui, recipiente de alumínio. Cada um deles tem a sua capacidade, a sua maior ou menor capacidade de reter umidade. Então, com isso, a gente retém o primeiro elemento que controla,
o primeiro elemento, que é a umidade. Se a semente não for exposta à umidade do ambiente, ela vai tender a manter a umidade que ela tinha quando a gente secou ela. Então, sempre que a gente colhe essas sementes, o importante é a gente acondicioná-las em recipientes que preservem a umidade, né? E uma vez que a gente fez isso, a gente também coloca aqui a data da colheita ou o ano em que essa semente foi produzida, certo? E aí, uma vez que a gente resolve o problema da umidade, o passo seguinte é atacar outra questão, que é a temperatura. Aqueles que moram em regiões de clima frio, talvez tenham menos problema com isso. Mas aqueles que, como nós, estão numa região em que o clima atinge temperaturas elevadas, é bastante importante controlar a temperatura. E felizmente isso é muito fácil. Por quê? Porque basta que a gente pegue todos esses recipientes e a gente os leve para a parte de baixo da geladeira, que tem uma temperatura que atende bem às exigências de conservação das sementes. Então, se a gente coloca essas sementes em recipientes que controlam a umidade e a gente leva esses recipientes então para a geladeira, nós passamos também a controlar a temperatura e então nós temos aqui condições suficientes para a gente manter essas sementes, manter o poder de germinação dessas sementes, manter o vigor delas por um período de tempo muito longo. Nós já utilizamos aqui, por exemplo, semente de alface com 5 anos, de idade, 5 anos após elas terem sido colhidas, e elas germinaram divinamente. Inclusive acontece da gente às vezes ter nossas sementes com um vigor de germinação maior do que sementes que às vezes a gente compra no mercado e que, talvez por não terem sido armazenadas de forma adequada, já não estão com boas taxas de germinação. Tá certo? Bom, e se isso é válido para sementes que a gente colhe, também é válido para sementes que a gente compra. Tá? Nós temos algumas espécies aqui, a gente não consegue obter sementes, como por exemplo é o caso da beterraba, do rabanete, do repolho. Então nós temos que comprar sementes. E aí surge uma questão que também, que com certeza afeta todos aqueles que cultivam em pequena escala, que cultivam apenas para consumo doméstico, que é a questão da quantidade de sementes que a gente compra, confrontada com a necessidade que a gente tem de volume de produção. Tá? Por mais que seja fácil encontrar no mercado esses envelopes que já vêm uma quantidade de sementes bastante pequena, normalmente para atender quem planta apenas para consumo doméstico, porque cultivos comerciais compram sementes em maior quantidade, vai haver situações em que essas sementes vêm numa quantidade tal que supera as necessidades que a gente tem de uso diário. Nem sempre é o caso. Por exemplo, se a gente colocar aqui essa semente de beterraba, nós temos aqui 1 grama de semente, e quando a gente olha a quantidade de sementes que existem por grama, há aqui 70 sementes. Não é uma quantidade grande de sementes. Tá? Elas podem ser plantadas todas de uma vez, ou também poderiam ser plantadas fracionadas. Mas não é uma quantidade exagerada de sementes para o consumo doméstico. Mas vamos aqui, ao caso dessa pimenta de cheiro. Nós temos aqui no envelope 400 miligramas de sementes. Quando a gente vem observar quanto há de sementes em cada grama, nós percebemos aqui que nós temos 250 a 300 gramas, 250 a 300 sementes por grama. Então, se nós temos aqui 400 miligramas, provavelmente nós vamos ter aqui em torno de 100 sementes de pimenta. Tá? O que é uma quantidade exorbitante de sementes para as necessidades de consumo doméstico. Tá? No mesmo caso, podemos dar um exemplo aqui, a salsa. Há aqui 500 miligramas de sementes e a informação de que existe aqui 560 sementes por
grama, não é? Então, dado o volume do envelope, nós devemos ter aqui cerca de 250 sementes de salsa, o que também dá uma quantidade bastante grande de semente, que também não é necessária, considerando que nós estamos aqui plantando um tempero que não é consumido em grandes quantidades. E o que isso nos leva a pensar? Bom, não tem problema a gente semear demais e depois escolhe as plantas menores e utiliza apenas o que a gente deseja para o consumo. Mas a gente pode simplesmente também guardar, não é? Utilizar apenas a porção que a gente quer, semear um pouco e guardar pensando em semeaduras futuras. Tá certo, não são sementes caras, tá? Mas é um desperdício utilizar aquilo que a gente não precisa ou não quer tudo de uma vez só. Então o que a gente faz? Utilizamos o mesmo procedimento, não é? Do que fazemos com as demais. A gente simplesmente vai rasgar esses envelopes. Veja que esses envelopes, esse é o padrão desse tipo de semente. Elas vêm guardadas em envelopes de alumínio, aluminizados. Mas uma vez que a gente tiver aberto esse envelope, a umidade vai entrar. E aí, se essa semente ficar em ambiente com umidade, e além disso em temperaturas mais altas, em pouquíssimo tempo ela há de perder a sua capacidade de germinar. Então o que a gente faz? A gente também vai fazer o mesmo procedimento. Vamos guardar. Vamos guardar essas sementes. Vamos colocar aqui a validade dela. Ela é uma safra de 2020 e estava aqui com a validade de outubro de 2026. Vamos manter aqui. Vamos botar aqui a safra. E a validade. A validade prevista neste envelope, que era outubro 2026. Então essa semente está com a validade aqui para outubro de 2026, portanto para o ano que vem, mas a nossa expectativa é de que uma vez que ela foi guardada num recipiente hermético e acondicionada numa temperatura mais amena, ela possa durar até mais. E com isso nós vamos semear apenas a quantidade que nos interessa para esse ano e aguardaremos para outras semeaduras, tá? E isso também vale para alguns tipos de sementes que a gente não necessariamente deve semear todas de uma vez. É o caso do rabanete, por exemplo. Normalmente as sementes vêm e se a gente semear tudo, o rabanete é uma espécie que cresce muito rapidamente. Sua colheita acontece pouco mais de um mês, cerca de um mês depois de semeado. Mas também você não quer colher todo o rabanete de um único momento. Então você pode colocar sementes aqui e fazer várias semeaduras. Semear uma vez a cada mês para que você tenha colheitas mais esparsas, né, ao longo do ano. Perfeito, pessoal? Então a gente mantendo esses procedimentos, a gente tem uma capacidade de aproveitar ao máximo tanto as sementes que a gente colhe, como as sementes que porventura a gente tem que comprar. Agora, observem também o seguinte, que a gente está esquecendo de falar. Nós estamos orientando aqui que essas sementes sejam guardadas na geladeira. E para isso é muito importante que a gente observe se essas sementes não têm defensivos agrícolas, estão livres de agrotóxicos. Felizmente a gente tem notado que, ao contrário do que acontecia no passado, essas sementes têm vindo, as diversas marcas têm cada vez mais priorizado o fornecimento de sementes sem agrotóxicos, como essas aqui, exatamente para atender às exigências desse consumo,
desse plantio doméstico que a gente faz, tá? Então é isso, pessoal. Com essas dicas simples, a gente tem condição de conservar as sementes das hortaliças que a gente gosta de cultivar, tá? Essas aqui já foram acondicionadas nessa gaveta, que foi especialmente reservada para a gente guardar nossas sementes na geladeira, tá? Portanto, elas vão agora diretamente para a geladeira e vão ficar lá até o momento que a gente precisar delas. Até mais, pessoal!